Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o Explicador e hoje vamos aprender a resolver equações e inequações com módulos. Ora bem, o vídeo de hoje serve então para concluir a temática das funções módulo, portanto, equações e inequações com módulos. Se ainda não viram o último vídeo que eu fiz, que é dedicado à função módulo, vou deixar aqui o link, vão ver, depois voltem então a este vídeo para continuarmos então a nossa discussão dos módulos. Caso tenham visto, vamos então prosseguir. Então vamos primeiramente voltar à situação da nossa reta radial. Então nós tínhamos que na nossa reta radial, tanto o número 5 como o número menos 5 estavam a uma distância exatamente de 5 unidades do zero. Portanto, daqui até aqui ao 5 tínhamos 5 unidades, e portanto o módulo do 5 era menos 5, porque a distância ao zero era 5, mas a distância do menos 5 até ao zero também era 5, e portanto vou dizer que o módulo ou o valor absoluto menos 5 também é 5, que é a distância à origem. Muito bom. Então agora o que nós vamos fazer é, então e se eu tiver a seguinte afirmação? Eu vou afirmar que o módulo de um determinado número x é exatamente igual a 5. Então o que é que isto significa na prática? Significa isto, portanto, quais são procuro números, ou seja, subentende-se x, tens que a sua distância à origem, ou portanto o número 0, seja 5. Ok? Procuro números cuja distância à origem, ou a distância ao 0, seja 5. Bom, já tenho aqui a nossa resposta. Ou seja, as possibilidades são os números que estão à distância de 5 unidades de comprimento do 0 são o 5 e o menos 5. Portanto, daqui segue imediatamente que se o módulo x é igual a 5, isto equivale a dizer que x é igual a menos 5, ou então que x é igual a 5. Okay? E portanto a nossa equação está resolvida, portanto o nosso conjunto de solução, nunca esquecer o conjunto de solução, vai ser menos 5 e 5. Okay? Fantástico. E agora, em geral, se eu tiver não 5, mas um outro número, será que muda? Não muda. Portanto o procedimento na sua generalidade continua a ser sempre o mesmo. Em geral, se eu tiver módulo de x é igual a, então isto equivale a dizer que x é igual a menos a, ou então x é igual a. Portanto, e o conjunto de solução desta equação vai ser menos a e a. Portanto, atenção que há aqui limitações. Este a tem de ser, no mínimo, 0. Em particular, se for módulo x igual a 0, fica, portanto, de acordo com este procedimento, fica x igual a menos 0, ou x igual na realidade fica apenas x igual a 0. Portanto, em particular, se tiver módulo x igual a 0, então fica só x igual a 0. Portanto, é uma solução única para esta equação. Né? Em geral, terá estas duas, porque já sabemos que o 0 é o simétrico de si próprio. Agora imaginemos que tínhamos módulo de um número é igual a um número, portanto, isto está a supor que o a é positivo, como por exemplo aqui, no caso do 5, que é um número positivo. Então se o a for um número negativo, o que é que isso significa? Bom, eu quero que a distância, quero números cuja distância ao 0 seja igual a um número a negativo, portanto, menos, sei lá, 2 por exemplo. Vamos fazer aqui um exemplo, vamos fazer menos 2. Então o que é que isto significa? Bom, como não se define distâncias negativas, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Okay? E, portanto, não há nenhum número cuja distância ao 0 seja menos 2. 2 faz sentido. 0 ainda faz sentido. Menos qualquer coisa já não faz sentido. E, portanto, aqui isto vou classificar como impossível. E, portanto, o meu conjunto de solução é apenas, portanto, é o conjunto vazio. Não é? Portanto, não tem absolutamente nenhuma solução. Portanto, em geral, tem que se o módulo de x é igual a positivo ao 0, então x igual a menos a, ou x igual a a. Em particular, se o a for 0, fica só x igual a 0. Okay? Situações um pouco mais complexas. Então, se eu não tiver apenas x aqui dentro do módulo, se tiver uma situação mais complexa, bom, também não há problema. Então, nesse caso, vamos dizer que tudo aquilo que está dentro do módulo é igual a menos a, ou então tudo aquilo que estiver dentro do módulo é igual a a. Portanto,
para já fica aqui esta situação genérica. Portanto, o x, portanto, esta expressão que se encontra aqui dentro do módulo pode ser representar apenas a quantidade de x ou pode representar uma situação mais complexa. Pode ser 2x, 3x, 4x, x mais 1, x menos 1, 2x mais 3 ou até mesmo expressões quadráticas. Portanto, aí não há problema absolutamente nenhum. Portanto, continua a ser exatamente o mesmo procedimento e nós vamos ver um pouco mais à frente outros vídeos em que eu vou fazer exemplos concretos de exercícios para nós vermos exatamente como é que se resolvem equações mais concretas. Para já, vamos passar então às inequações. Então, e agora a seguinte questão. E se em vez de eu procurar números cuja distância ao zero seja exatamente igual a 1, então e se eu, por exemplo, quiser números x, cuja distância à origem seja superior a 5, por exemplo. Okay? Então, que números agora é que fazem parte do conjunto de solução desta condição? Bom, agora, onde ser números, portanto, eu já não quero que estejam exatamente à distância 5, quero que estejam ou mais para cá, portanto, mais para o lado do mais infinito, ou então do menos 5 ao 0 a distância é 5, mas estes números que estão aqui atrás do 5, do menos 5, aliás, ainda estão a uma distância do 0 superior a menos 5. Então, o que eu quero na realidade agora para este conjunto aqui vai ser daqui, portanto, bola aberta, portanto o 5 não pertence, porque eu não quero que seja igual. Daqui para a frente e depois do menos 5 para trás. Portanto, agora estou interessado neste conjunto aqui e depois neste conjunto aqui. Okay? Como é que eu coloco isto em termos de condição? Bom, isto é equivalente a dizer que os meus números x, todos estes números x que estão aqui, são superiores a 5, x é superior a 5, ou em alternativa, x é estes x aqui, são inferiores a menos 5. Inferior a menos 5. Okay? Isto está feito. Em termos de conjunto de solução, portanto agora já é um bocadinho mais complexo do que propriamente o conjunto de solução de uma equação. Bom, x, vamos começar por aqui que são os mais pequenos. Vamos começar dos mais pequenos para os maiores. Números que são inferiores a menos 5. Começa no menos infinito e vai até menos 5 e agora é aberto porque é só menor que. E agora reúne, portanto, é todo este conjunto aqui e ainda todo este conjunto aqui, que não tem nada em comum. Vai de aberto de 5 até mais infinito e que corresponde aqui a esta condição do x maior que 5. Vai de 5 até mais infinito. Okay? Sempre aberto nos infinitos. Pronto, esta parte aqui está. Vamos então generalizar isto. Portanto, vamos então, em vez de ser maior que 5, e isso for outro número qualquer. Bom, mais uma vez, tal como na situação das equações, também temos que distinguir entre números que são maiores ou iguais que 0 e números que são inferiores a 0. Se eu quiser números que sejam maiores ou iguais que 0, em geral, tenho. Portanto, em geral, se o módulo de x é maior do que um determinado número a, positivo ou 0, então sai daqui que x tem que ser inferior a menos a, ou então x é superior a que se subentende é positivo. Se o a for exatamente 0, então a condição transforma-se em números cuja distância ao 0 é maior que 0. Okay? Ora bom, o número 0 está à distância exatamente 0 do 0, de si próprio. Não é? Portanto, excluído o 0, daqui sai que os números que têm esta característica, ou seja, cuja distância ao 0 é superior a 0, ou seja, cuja distância ao 0 é positiva, são todos os números exceto o 0. Portanto, daqui sai que x apenas é diferente de 0. Ok? É uma situação muito particular. São todos os números negativos, todos os números positivos, com exceção feita para o 0. Todos os números negativos estão a uma distância positiva do 0 e todos os números positivos também estão a uma distância positiva do 0. Só menos o 0. Okay? Se a distância quiser que isto seja, que este A seja negativo, okay?
Vou dar aqui um exemplo concreto que é para não ficar demasiado complicado. Por exemplo, eu quero que a distância ao zero, de números cuja distância ao zero seja superior a... Vamos fazer menos 2 como da outra vez. Okay? Então temos x maior que menos 2. O que é que isto quer dizer? Quero números cuja distância ao zero seja superior a menos 2. Bom, mas calma lá. Todas as distâncias, no mínimo, serão zero. Né? Ou são zero ou são positivas. O que significa que afirmar que a distância ao zero é maior que menos 2, isto vai caber aqui rigorosamente todos os números. Ok? E portanto, daqui, sai que x é qualquer número real. Ok? E portanto, qualquer número é a solução. E portanto, eu vou classificar esta condição aqui como universal, sempre que tiver módulo x maior que um número qualquer que seja negativo. Se for maior que zero, a única exceção aqui é feita ao zero. Do resto, todos os números também são solução. Portanto, a solução para aqui o conjunto de solução é R exceto zero. Okay? Aqui é R e aqui temos esta situação peculiar. Portanto, em geral, se o A for maior do que zero, temos esta situação aqui. Okay? E normalmente é com isto que nós vamos trabalhar. Outra situação. Então, e se eu agora, como é que isto iria mudar se, em vez de ter módulo x maior que 5, se eu procurasse números cuja distância ao zero fosse não só maior, como também igual a 5? Como é que isto ia mudar? Bom, então agora quero que os números continuam a ser exatamente a mesma coisa, mas agora eu vou incluir também os números cuja distância é igual ao 5. Então, os números podem ser maiores ou iguais que 5 e podem ser menores ou iguais que menos 5. Porquê? Porque o 5 está exatamente à distância 5 e o menos 5 também. E agora isto passa a ter bola fechada. E, portanto, nesta situação aqui, se eu tiver em geral módulo x maior ou igual que um determinado número A que se entende ser positivo, então vou dizer que x é menor ou igual que menos A ou x maior ou igual que A. Portanto, muda mesmo muito pouco. Portanto, a única diferença é que passamos a incluir estes números menos A e A no conjunto de solução, quando antes isso não acontecia. Como é que fica agora a situação para o caso particular de o A ser zero? Módulo x maior ou igual que zero. Bom, quer que números cuja distância ao zero seja ao zero ou então maior. Então são todos os números. São todos os números. E portanto aqui, mais uma vez, x pertence a R e portanto vou classificar isto como universal. Okay? Mais uma vez, se o módulo x for maior ou igual que o número negativo, vamos fazer como exemplo novamente o menos 2. Então não existe nenhum número cujo módulo seja exatamente menos 2, ou seja, cuja distância à origem seja menos 2. Mas todos são maiores, porque já vimos aqui que isto é sempre verdadeiro. Então isto aqui, mais uma vez, x pertence a R e mais uma vez classifico esta universal. Mas classifico esta condição como universal. Okay? Portanto, estão aqui estas duas soluções para maior que A positivo e para maior ou igual que A positivo e todas as situações portanto, que possam vir para além de um A positivo. Okay? Portanto, para os maiores que está feito. Agora vamos ver para os menores que. Bem, falta-nos então explorar a possibilidade de o x, o módulo de um número determinado de x ser inferior. Vamos continuar com o 5, na temática do 5, para dar o exemplo e depois vamos então ver a situação geral. Ora, se nós tivermos então módulo de 5 menor que módulo de x, peço desculpa, menor que 5, agora como é que fica a nossa expressão? Bom, agora o que eu quero são números cuja distância à origem seja inferior a 0. Agora, os números em questão são todos estes números aqui. Todos estes números que estão aqui dentro deste intervalozinho até aqui têm uma distância ao 0 que é menor do que 5. Portanto, esta distância aqui é daqui até aqui é menor do que 5. Esta distância deste número até aqui é menor do que 5. Este número que está aqui, esta distância até ao 0, é menor do que 5. Mas este número que está aqui deste lado já tem uma distância ao 0 que é superior, portanto já não conta. E o próprio 5 e o próprio menos 5 também não contam, porque são exatamente distância igual a 5. Portanto, eu só quero menor que 5. Bom, então como é que nós fazemos isto em termos de condição? Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que para os números que estão aqui neste intervalo aberto, okay,
aliás, este intervalo aqui, exato. Vamos fazer assim, por um lado são números que são maiores que menos 5, ou seja, vou basicamente dizer em termos de notação de condição que é daqui para a frente, ou seja, x é maior que menos 5 e ao mesmo tempo, atenção ao i, agora mudou de ou para i, e ao mesmo tempo são menores do que 5. Okay? São todos estes números daqui do 5 para menos infinito. Isto faz o quê? Isto em termos de conjunto vai fazer a interseção dos conjuntos. É tudo o que existe em comum entre, por um lado, este conjunto aqui, maior que menos 5, okay? Por um lado, e por outro lado, os números que são menores do que 5. Portanto, todos estes números aqui. E daqui para trás. Okay? E desta interseção destes dois conjuntos, saem então os números daqui, que era o nosso conjunto inicial. Okay? Isto aqui é o que sai da interseção. Portanto, intersetado com estes números que são de 5 para trás. Portanto, são números que são menores do que 5. Okay? Portanto, basicamente fica assim em termos de condição. Como é que fica o conjunto solução? O conjunto solução vai simplesmente de menos 5 a 5. Okay? Então, o conjunto de solução vai ser, o conjunto de solução vai de menos 5 até 5, tudo aberto. Okay? É apenas isto. Muda aqui, atenção, muda do ou para i, e agora queremos ser ao contrário. É do menos 5 para a frente e em simultâneo do menos 5 para trás. E da interseção deste conjunto com este conjunto, portanto, este conjunto vai até mais infinito, este conjunto vem do menos infinito e vai até ao 5, né? Mas da interseção destes dois conjuntos, sai apenas este conjunto que vai de menos 5 a 5. Em geral, se eu tiver que o módulo de x é inferior a um determinado número, subentenda-se para já positivo, então tem que, em geral, x vai ser superior a menos a, e, ao mesmo tempo, inferior a A. Okay? Como é que fica para 0? Se eu quero que o módulo x seja menor que 0. Então quero números cuja distância ao 0 seja negativa, não é? Menor que 0 é negativo. Então, isto é impossível, não é? Impossível. Não há nenhum número cuja distância ao 0, cuja distância, seja lá onde for, seja negativa. E, finalmente, se o número em questão, se este A for negativo, vamos continuar com menos 2, que é um bom exemplo. Módulo x menor que menos 2, ou seja, a distância do números cuja distância ao 0 seja inferior a menos 2. Bom, se já não havia números cuja distância era inferior a 0, então ainda menos haverá com distância inferior a menos 2. Portanto, e continua a ser impossível. Okay? Portanto, é daqui conjunto vazio e conjunto vazio são as soluções. Se o número for positivo, então temos este procedimento aqui muito específico. Só para terminar, como é que fica então a situação de módulo x menor ou igual que 5? O que é que muda aqui? Então, tal como na situação anterior, agora passo a incluir o menos 5 e o 5, e portanto fica x maior ou igual que menos 5, e ao mesmo tempo x menor ou igual que 5. Então o meu conjunto de solução aqui para esta situação já muda para um conjunto fechado, mas continua a ir de menos 5 a 5. Mas agora inclui o menos 5 e inclui o 5. Okay? Portanto, no seu geral, se eu tiver um módulo de x menor ou igual que a, sai simplesmente que x tem que ser maior ou igual que menos a e, em simultâneo, x menor ou igual que a. Módulo de x menor ou igual que 0. Bom, agora conseguimos pelo menos extrair daqui uma solução. Pelo menos existe um número cuja distância ao 0 é exatamente igual a 0, que é o próprio. Portanto, daqui sai como conjunto de solução x igual a 0. Portanto, o conjunto de solução é o próprio 0. Okay? Portanto, daqui conseguimos ter uma solução. Finalmente, módulo de x menor ou igual que número negativo, como por exemplo menos 2, e isto continua a ser impossível. Daqui não conseguimos extrair nem sequer uma única solução. Okay? Mas em geral fica assim para números positivos, que é aquilo que nos vai aparecer mais vezes nos exercícios. Ocasionalmente vão aparecer situações deste género aqui, para nós
pronto, vão ser aquelas tais armadilhas para nós cairmos, para analisarmos à lupa a solução. E cuidado, porque é muito fácil cair nas ratoeiras e fazer o procedimento como se o número em questão fosse positivo, mas na realidade isso nem sempre vai acontecer. Okay? Bom, então nos próximos vídeos eu vou fazer então exercícios relacionados apenas com equações e inequações com valores absolutos. Se tiverem alguma questão, algum comentário, deixem nos comentários e eu respondo assim que puder. Olá, antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!